Feliz novo tempo! Hoje nós vamos ter um papo quântico da Gigi muito interessante. Gente, vamos falar hoje sobre esse momento que nós estamos vivendo, que está todo mundo desejando um feliz ano novo. Que tal nós desejarmos um feliz novo tempo? Hoje nós vamos falar do nosso novo tempo. Bom dia para quem está entrando. Vamos falar sobre esse novo tempo, um novo tempo de nós nos conhecermos mais, um novo tempo de nós nos aprofundarmos em nós mesmos, né? Então não é um ano novo, é um novo tempo. Feliz novo tempo. Vamos comemorar e vamos nos tornarmos mais conscientes daquilo que realmente nos faz feliz e naturalmente estarmos em conexão com a nossa verdade pessoal interna, individual de cada um. Bom dia para quem está entrando, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o feliz novo tempo. Né? O novo tempo da gente poder se respeitar mais, de nós podermos sermos nós mesmos, cada vez mais, porque isso não é uma coisa fácil, né? Da gente criar um estar natural de ser você mesmo integralmente é quase impossível nessa realidade, né? Porque você não pode dizer o que você pensa o tempo todo na cara das pessoas, porque você tem que criar, né, interfaces de convivência com um monte de dentro da sociedade familiar mesmo, né, trabalho. E feliz novo tempo para todos nós, viu? O que eu tô trazendo hoje é essa consciência. Hoje essa reflexão vai ser bem profunda, bem legal. E eu tenho pensado esses dias, né? Esse novo tempo, que na realidade alguns de nós já estão vivendo isso, já tem, né? Alguns anos. Tem gente que está há décadas já. Mas não tem problema, nós somos fiote. Eu sempre tive, né, essa veia de fazer diferente. Mas mais a miúde nos últimos anos, né? Procurando me proporcionar, criar uma vida que funciona para mim. Vem cá, Bento, vem cá, vem aparecer aqui. Meu gato, ele vai subir ali no armário. Vem, Bento. Então, criar, por exemplo, a sua vida financeira, a sua vida afetiva, profissional, de uma forma que isso te traga naturalmente bem-estar. Entende? Vem cá, bem. Vem cá, vem aqui, ó. Vem cá. Você quer ficar do meu ladinho? Eu acho que você tá querendo aparecer na live. Ai, que gostoso. Vamos lá. Vamos desejar um novo tempo bem legal para todo mundo? Vamos? Fala assim: oi, eu sou o Bento. Feliz novo tempo para todo mundo. Deita aí. Eles estão carentes de mim, que eu tô com a família aqui, e aí tá com a atenção muito dividida, estão numa carência danada, os dois. A Jane já chorou atrás de mim até, ela é aquela bebezona, que não cresce nunca, carente. E o Bento também tá meio carente. Ai, gente, só rindo mesmo, né? Os animais, eles são o que são, né? O animal não tem ponto de vista, ele se coloca diante de você do jeito que ele é. Eu acho uma delícia. E a gente poder, cada dia mais, de uma forma... eu falo assim, não sei se mas de uma forma assim, delicada, né? Cheia de permissão, a gente poder ser a gente mesmo, sem ter que brigar, nem bater de frente e nem ofender o outro. O outro se sente ofendido porque ele se sente ofendido com qualquer coisa. Mas eu digo assim, né, não precisa ser agressivamente. Porque quando a gente é agressivo para ser a gente mesmo, é sinal que tem muito tempo que a gente está recebendo um tipo, às vezes, de relacionamento, tratamento na empresa, por exemplo, dentro da família, seja lá onde for, que não está te agradando. Aí você dá aquele jato de
né, fica meio agressivo, empurra energeticamente o outro, porque você está se sentindo invadido, você está se sentindo desconfortável. E como a vida está muito estressante, as pessoas estão muito estressadas, naturalmente estressadas por essa realidade, né? A Matrix é uma maquininha de moer, né? Ela vai moendo a carne, ela vai moendo a pessoa. E a pessoa vai se ficando um pouco perdida, né? Vai ficando nesses espaços dela não saber quem ela é, a que veio, quem realmente, né? Ela não tem essa conexão mais profunda com ela mesma. Ela está seguindo um padrão, uma programação que é estabelecida desde que ela nasce, desde que ela tá, nós na escola recebemos, porque isso tudo é muito bem pensado, né? Toda essa formatação. E aí depois vem a vida adulta, que seria a pessoa, em primeiro lugar, pensar na sobrevivência dela, né? E expandir família, ter filhos, se unir a outra pessoa, e por aí vai por aí afora, né? E com todos os ônus, com todos os sacrifícios que isso envolve nessa realidade que nós vivemos, né? Então, nessa realidade, para você ter as coisas, estabelecido que você tem que se sacrificar. Para você ter uma família, você tem que se sacrificar por essa família. E eu não estou dizendo que é certo nem errado, só estou, né, trazendo a consciência, para a gente ter um olhar não crítico de julgamento, mas um olhar para que a gente possa fazer uma reflexão sobre esse novo tempo, feliz novo tempo. Então, assim, ao invés da gente ficar fazendo promessas mirabolantes, porque eu vou perder 20 quilos, ao invés de fazer essas promessas, porque eu vou ficar rico esse ano, porque eu vou casar esse ano, pode fazer tudo isso, mas em primeiro lugar, esse novo tempo agora, de eu me acolher mais, né? De eu ser mais amoroso comigo mesmo, em primeiro lugar, para que eu possa ser amoroso com o outro, eu tenho que estar em congruência energética com o meu ser, com o meu estar aqui, né? Então, assim, ao estilo de vida, olha só que interessante, vamos falar um pouco de estilo de vida. O estilo de vida, ele é uma condição que, quando você está dentro do modo sobrevivência, desesperadamente sobreviver, né? Você não tem tempo de criar a vida que funciona para você. Porque, na realidade, o verdadeiro significado de um estilo de vida é aquilo que funciona para você e não aquilo que funciona para os outros. Porque 99,99% das vezes a gente cria um estilo de vida para agradar o outro e não a si mesmo, né? Então, isso é uma caminhada, esse feliz novo tempo, o novo tempo de me descobrir, o novo tempo de me enxergar, de me acolher, né? O novo tempo onde eu possa transbordar no meu universo pessoal coisas assim mais interessantes, amorosas comigo mesma, de eu me conhecer profundamente, de eu ver aonde que estão os meus botões, onde eles são apertados no meu dia a dia, né? E começar a construir esse novo estilo de vida, para esse novo tempo, escolhendo mais a partir de um espaço natural, onde eu faço reflexões mais profundas. Quem tiver tempo de meditar ou escolher também é muito interessante, olhar para si, ver o que funciona, fazer perguntas, né? Isso é verdadeiro para mim, no meu dia a dia? Eu falo assim que nos últimos anos eu tenho criado esse novo tempo para mim. É um estilo de vida que funciona para mim. E é óbvio que em toda essa trajetória eu estou sempre olhando, né,
o que a Matrix está, a demanda, né? O que vem, gente, é impressionante, né? A gente fica assistindo a demanda que vem do externo para o interno nosso, e a gente tem que ter um filtro muito profundo para a gente não entrar na loucura, né? Do dia a dia, para poder ostentar. Ah, não, eu tenho que ter tal carro, eu tenho que ter tal casa, eu tenho que morar em tal lugar, porque aí sim eu vou provar para as pessoas que eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, vitoriosa, eu tive vitória. E aí você pega uma pessoa exausta, exaurida, burnout, pessoa com autoestima baixíssima, saúde, sistema imunológico no pé, né, que não está funcionando, a pessoa sempre adoecida. Bom dia, bom dia, bom dia, que delícia, que bom estar aqui com vocês, gente, nossa, que gostoso. Então, assim, coloca aqui para mim, nesse feliz novo tempo, o que realmente, assim, com poucas palavras, fala para mim, o que você está buscando de verdade, na sua essência, não no modelo da Matrix. Olha para dentro de você, o que realmente te nutre hoje, o que você está buscando nesse próximo novo tempo, que vai te nutrir, que você sente que o que você já está plantando, quais são as sementes que você está plantando, né? E aquilo que você está disposto a criar na sua vida. Então hoje eu olho assim, deixa eu molhar a palavra, eu olho assim para o meu dia a dia, para a minha vida, todo dia eu checo, eu falo, é isso mesmo? É isso mesmo que está te preenchendo, que está te nutrindo? É. Aí eu olho para tudo que eu estou criando na minha vida, em todos os níveis, eu falo, é isso que eu estou criando, é esse o meu porto, né? O meu porto seguro, que flutua o tempo todo, né? Porque na realidade do universo, a dinâmica da vida, o rio da vida, ele é caudaloso, ele tem uma correnteza, ele flui de forma bastante forte, né? E o quanto que eu estou disposta realmente a viver isso intensamente, mas também com criando uma atmosfera de bem-estar, né? Essa segurança interna, mas sempre em desconforto, vivendo o desconforto da expansão, de expandir a consciência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero que você escreva aqui para mim. Qual que é a escolha de vocês mais profunda? O que vocês estão escolhendo mais profundamente para esse próximo ano? Né, que funciona para vocês? Quais são as sementinhas que vocês estão plantando aí? Não economiza não, escreve aí para mim, pra gente poder fazer uma live mais interativa. Então, meus amores, assim, aí eu tenho checado muito e todos os dias eu pergunto, é essa mesma a vida que funciona para mim? Tá gostoso? Eu falo, tá gostoso e tá desconfortável em alguns níveis, sim, sempre desconfortável. Gente, não adianta, se você quer crescer e expandir, você tem que conviver com o desconforto do diferente no dia a dia, de estar sempre acessando coisas, situações diferentes. Porque se você quiser ficar imóvel, né, congelado, né, imóvel e criando, não criando, né, vivendo algo estagnado, ah não, aqui eu cheguei, aqui tá bom. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tô tendo que fazer muitos movimentos internos para mim não ficar na estação, é uma estação, aqui tá bom. Quando você chega na estação que aqui tá bom, você já criou limitação, o universo olha para você e fala assim, não posso entregar mais nenhuma possibilidade, porque ali tá bom. Né? Aí a gente diz pro universo, não, aqui tá bom, não quero mais. Entende?
Então, assim, eu hoje estou num movimento interno pessoal muito profundo para não ficar aprisionada no aqui tá bom. E é muito tentador. Uau, é muito tentador. Mas quando a gente está na trajetória de expansão de consciência, a gente sabe que o aqui tá bom, a estação do aqui tá bom, daqui a pouco vai bater uma chinelada quântica no seu traseiro e vai te apertar para você sair da estação daqui tá bom, continuar a sua trajetória e expandir mais. Não importa onde você esteja. Então, porque a realidade está se transformando a cada segundo, né? Está sendo despejado mesmo um volume, né, de mudanças em todos os níveis, tecnológico, né, pessoais, de relacionamento, comportamento, tudo. Deixa eu ver aqui quem me falaram. Juliana, expansão da consciência, sinto que preciso a cada dia mais. Sim, é a Disneylândia, né, dos adultos da consciência. Adultos, entre aspas, a gente vai, né, a gente vai almejando, a gente vai se guiando, cada dia, cada ano, a gente fica mais adulto na consciência. Maravilha, é isso mesmo. Pedi a conta onde trabalhei por mais de uma década. Lili, não acredito que você pediu. Lili, é mesmo, num lugar que mesmo me engessando e trazendo dores para o meu corpo, me aprisionado, disfarçado de zona de conforto, e fiz isso porque meu corpo pediu. Exatamente, Lili. O que acontece? A gente às vezes fica num trabalho, num emprego, num patamar de vida que você fica ali aprisionado e você começa a ficar muito paralisado. E o que acontece com a água quando ela fica parada? Ela apodrece. Se você não cria uma corrente, se você não entra, não põe pelo menos o tornozelo até a canela lá no rio da vida, para, né, entrar no fluxo da vida, você vai ficar estagnado. Estagnação causa adoecimento, a água apodrece, seu corpo adoece, sua mente adoece. Porque a gente fica, muitas vezes escolhe, né, a tal da segurança que não existe. Isso é um estado é uma criação humana para te manter preso na coleira do controle do sistema. Vocês concordam com isso? Não, você tem que ter segurança. Gente, que diabo de segurança é essa? Você não sabe se você vai amanhecer, você não sabe se você vira esse dia, isso não existe. E eu, por exemplo, eu tô aqui do alto dos meus 62 anos, meu corpo tá com 62 anos, mas eu tenho trilhões e trilhões, sei lá, eu tenho a mesma idade desse universo aí, como vocês também que estão me assistindo, né? Então, assim, eu tenho olhado para isso, porque hoje eu tenho um olhar, que eu tenho um pouquinho de experiência, porque eu sou um bebê. 62 anos nessa realidade não é nada. Porém, já que estabeleceram, né, esse curto tempo, essa amostra grátis de vida aqui, que é praticamente uma amostra grátis, né? E depois de virar, né, esse número aí de anos, essas mais de 6 décadas, que a gente, querendo ou não, por repetição e por observação, a gente vai entendendo alguns processos, né? A gente entende que quando você está criando família, você é mais jovem, você está correndo atrás da sobrevivência, você tem um monte de conta para pagar e você não tem tempo de aprender a criar dinheiro às vezes. Porque eu nasci exatamente em 1962. Então o que acontece? Eu assisti várias gerações e essas gerações 60, que ali começou a mudança, né? Sair um pouco assim daquela, você sabe, né? Foi uma onda que veio batendo. 70, 80, 90, 2000. Então, assim, querendo ou não, do alto desses 62 anos dessa vida, eu tô vendo um monte de coisa acontecendo, observando.
E a gente tem um péssimo hábito, às vezes, de querer comparar, dizer que aquilo foi bom, aquilo foi ruim, eu prefiro, eu quero voltar lá, eu quero viver nos anos 70, eu quero voltar nos anos 80. Esse saudosismo, né, cada um escolhe, não é que esteja errado, mas o gostoso que eu acho é a gente viver esse momento aqui, trazendo em nós tudo aquilo que esse percurso nos proporcionou, essa experiência, essa observação, mas atualizando essas ideias, né, de acordo com a expansão da consciência. Então, na medida que eu expando, quanto mais eu expando, gente, não esqueçam, vamos fazer aquela, como é que chama? Aquela ferramenta, todo dia de manhã, expande as moléculas, convida todas as moléculas do seu universo a se expandirem e dá o comando, moléculas expandam, expande mais. Olha como é que fica leve, faz aí pra você ver, expande mais moléculas, expande, faz com a mão assim, expande mais. Divirta-se, começa a brincar com as moléculas do seu universo, do seu corpo, de todo o seu universo. Brinca e expande. Quando você pede para expandir, quando você dá o comando, você sente afrouxar dentro de você, o espaço abre. Porque nós somos energia, espaço e consciência. Se você não está experimentando espaço internamente, você está compactado pela realidade que a gente chama de Matrix. Que são todo esse construto, vamos falar um pouco disso agora, esse construto do ter. Eu tenho que ter o iPhone de última, eu tenho que ter tal computador, eu tenho que ter a Ferrari, eu tenho que ter a casa lá no condomínio das Picas das Galáxias, eu tenho que. Toda vez que a gente está dizendo eu tenho que, não é próprio da sua natureza. Então, assim, se você fizer uma medição mais profunda, verdadeira, você vai perguntar, isso expande a minha realidade? Isso é verdadeiro para mim? Porque se for verdadeiro para você, maravilha! Mas não é para todo mundo. Então, muitas vezes, né, eu vou falar algo aqui, assim, mas ser próspero, rico, ser feliz, ter diversão na vida, ter relacionamentos nutritivos, não é para todo mundo. Porque não é todo mundo que está já na condição de escolher isso e sair do medíocre. O medíocre é a média geral. A grande maioria está na média geral. Né? São os padrões. E aí cada um vai absorvendo e adotando para si os padrões que escolhe. Então, assim, eu acho muito gostoso ser fora de padrão hoje, mas já foi muito dolorido, né? Já tive muito, a minha autoestima muito reduzida por conta disso, e naturalmente essa realidade, a Matrix, ela se encarrega de te maltratar. E aí quando você nasce, quando você vive na sua família, você percebe, você acaba aprendendo a se maltratar, porque os outros já fazem isso com você sempre. Mas é de uma forma inconsciente muitas vezes. Às vezes até de uma forma meio, né, planejada, ou às vezes você tem um irmão perverso lá que vai te maltratar porque ele tem prazer em te ver sofrer. Mas só que a gente interioriza isso e acredita que esse padrão de desamor é o padrão familiar normal. Por quê? De gerações, né, de uma geração para outra, isso já está acontecendo há muito tempo. Porque o construto social de convivência humana está colocando isso, está enfiando isso goela abaixo, está implantando dentro de nós isso desde sempre.
Então, quando a gente começa a observar a nossa fala, os nossos pensamentos, a gente vai vendo o nível de agressividade, de autoagressividade que a gente já tem. E é lógico, quando tá sobrando dentro de mim autoagressão, eu vou agredir o outro. Então, na medida que o adulto ele só expande quando ele trata as feridas, as suas feridas na infância, naquilo que doeu, no desamor que ele sofreu, porque todos nós estamos dentro de um triturador chamado Matrix. Hoje eu tenho que falar, sabe? Vou falar assim, abertamente, porque senão a gente fica, né, chovendo no molhado. Ninguém entende, ninguém aprofunda, né? Então, assim, a gente esse padrão de relacionamento humano tá muito doente, muito estragado, né? E o nível de autoestima baixa, de carência, né, que as pessoas estão no geral, é muito profundo. Então, enquanto você não curar essas feridas, essas dores que teve lá na infância, né? É pai, é mãe, envolvido às vezes, né, com as crenças deles, com a sobrevivência deles, né? Ninguém está dizendo aqui que a família é errada, não tem nada errado. Cada um deu o que deu conta de dar. Mas aí a gente pode, na vida adulta, olhar e falar assim, meu pai e minha mãe me deram o que eles podiam me dar. É assim. Eles eram que... Gente, eles te deram a vida. Em primeiro lugar, você tem que, né, agradecer internamente, né, abaixar a cabeça pro seu pai e pra sua mãe, que seja o que for, quem for, o que tiver, não interessa. Você olhar para isso e falar, eu recebi a vida, eu vou honrar essa vida e eu vou fazer dela a mais extraordinária possível. Mas ter uma vida extraordinária não significa que eu tenho que ter a Ferrari, que eu tenho que morar lá no resort, não sei da conta, que eu tenho que passar férias lá né, nos lugares mais chiquetésimos do planeta. Entende? É o que te realiza, é o que te traz bem-estar, o que te faz feliz, o que te diverte, o que nutre você. Então eu tenho nos últimos anos buscado incessantemente o que realmente nutre a minha alma. E aí a gente vai se deparando com diferenças naturais de convivência, né? Uma coisa que nutre a minha alma é silêncio. Eu gosto de silêncio. E aí o mundo tá muito barulhento, mas eu também, quando eu tô feliz, eu falo alto, muito alto, eu sou muito alegre, eu dou gargalhada. Mas não é esse barulho, é o barulho mental, a agressão, né? É o atrito mental que tá muito alto. O adoecimento mental que nós estamos vivendo na sociedade como um todo. Faz sentido isso para vocês que eu tô falando? Lili, você tá de parabéns, viu? Adorei. Nossa. Ai. Quando você falava, você vinha atender, que você falava do seu trabalho, olhava, sabe? Eu sentia, eu percebia, né? O quanto que aquele trabalho não tava te fazendo feliz, né? É uma grande expansão. Agora criar, né? Vai criar uma vida... Porque, gente, para você criar aquilo que naturalmente te preenche, né, que vibra com você, você precisa abrir mão de algumas coisas, padrões, né, às vezes, para você se manter de forma comprometida com um estilo de vida que é mais coerente com o seu bem-estar, com aquilo que você acredita, com aquilo que vibra dentro de você. Então a gente tem que estar sempre achando a receita de criação, né? Você tem que estar sempre se conectando ao reino da criação para poder criar uma realidade que te nutra mais. Isso é um ajuste, a princípio ele é um ajuste grosseiro, depois ele vai refinando. E na medida que você vai alcançando determinadas estações, né,
de desenvolvimento, de expansão, você vai ficando muito seletivo, você vai percebendo as coisas de uma outra forma. Agora, não que as pessoas que estão escolhendo diferente de você, elas não são erradas. A nossa tendência é fazer o outro de errado. Não é você fazer o outro de errado pelas escolhas dele, mas você ter consciência de que aquilo está funcionando para ele ou não está, porque a maioria das pessoas estão se drogando, alcoolizando, álcool é droga também, né? Comida é droga. Então, assim, nós estamos numa sociedade se entorpecendo porque não está suportando, não está gostoso, porque está todo mundo seguindo padrões que não são internos dela, né? São os padrões que elas aprendem, que nós aprendemos desde a infância, familiares, sociais e tudo. Então, assim, cuidado com aquilo que você está competindo. Muitas vezes a mulherada adora, os homens e as mulheres têm os seus níveis próprios, né? Seus reinos próprios de competição. Quando você está competindo, você não está fazendo para você mesmo, você está fazendo para o outro. E aí para o outro olhar para você, você é eternamente aquela criança que quer atenção. E aí, assim, quando a gente está fazendo muito barulho, às vezes é uma doença que a gente cria para poder chamar a atenção. Porque na época que era criança, só chamava a atenção do pai e da mãe. O pai e da mãe estava correndo tanto para trabalhar, para cuidar, para fazer acontecer e sobreviver e cuidar da família, que a criança só conseguia a atenção dos pais quando ela adoecia. Ela falou, aprendi, eu vou viver doente agora porque meu pai e minha mãe vão olhar para mim. Assim eles vão me amar. E aí nós continuamos nessa realidade fazendo isso desde sempre, a gente não mudou. O padrão, nós nos tornamos externamente, fisicamente adultos, mas internamente tem aquela criança carente que nós não cuidamos, a gente não olhou para ela ainda. Onde que aperta o botão, aonde que dói, aonde que está a carência, aonde que está a falta. Gente, é só buscar onde que está faltando. Então aí você vai encontrar toda a escassez interna que você está manifestando. Você vai olhar para sua vida, você vai, olha, é impressionante, você puxa o fio da meada, você vai achando, você vai até na raiz. Chega lá na raiz, você vai usar ferramentas, eu destruí, descrevi tudo isso aqui. E pode POC em tudo isso. Libera tudo isso. Então, a gente tem que se olhar o tempo todo, a cada instante. E não é querer, porque existe um posicionamento, né, dentro da cultura humana que um tem que estar certo e o outro tem que estar errado. A energia que a gente mantém para poder se manter certo, eu estou certo, de ter a razão, é uma energia gigantesca. Quando eu aprendi que eu não tinha que ter razão, eu não flexibilizei muito, mas ainda falta flexibilizar muito mais. Né? Eu chego lá, mas tá tudo certo. E você ainda pode verbalizar para o outro quando você quer, porque quando você fala eu estou certo, você coloca 2 algemas no seu braço, nas suas mãos. Quando você abre mão de estar certo, você diz não, você está certo. E continua a sua vida, continua a criação da sua realidade. Com total facilidade, alegria, glória e leveza. Deixa o outro com a razão. Os humanos precisam ter razão o tempo inteiro. E os humanoides, eles, o que são os multidimensionais, eles são diferentes. Não são na questão, é melhor ou pior, não é isso. Não é para criar um novo preconceito, mas entender um discernimento, um entendimento de que são reinos diferentes. O humano, ele tem padrões de comportamento e ele tem programações que ele não abre mão. E uma delas é de ter razão. E outra é perseguir o diferente. Ele não tolera, porque ele não tem essa liberdade que os humanoides têm de criar as loucuras totais, as coisas mais diferentes. Viver de uma forma muito diferente. Né? Ele pode criar... Gente, os humanoides, eles têm a capacidade, a condição de criar
a própria realidade do jeito que ele quer. Então, assim, dificilmente você vê um humanoide hoje se submetendo, suportando, viver no pátio, às vezes, de uma fábrica, onde ele vai fazer movimentos mecânicos repetitivos. Ele não suporta. Ele sempre, para ele estar mais equilibrado, mais divertido, para ele que seja mais divertido, para que ele esteja mais satisfeito, mais pleno na vida dele, ele tem que arrumar um negócio diferente para fazer. Ele tem que fazer um movimento diferente. E ele deve buscar esse movimento, aí é que entra a chave da sabedoria. É ele achar um movimento que tem a ver com ele, não com o outro, padrão do outro. Tá fazendo sentido, meus amores, isso que eu tô falando? Só se contar isso acelera meu coração num mix de sensações. É, Lili, que bom. É isso, e assim, você criar agora, Lili, a sua realidade financeira. Você tem ferramentas, você está fazendo, você já fez vários cursos comigo, sessões, você já está entendendo, você está sempre nas lives aqui, você já tem bastante bagagem, né? E eu acredito que tudo isso que tenha provocado esse estímulo para essa escolha sua. Porque você não estava feliz. Porque se você estivesse feliz e plena, você ia ficar ali mais tempo, né? Então, assim, é o que te faz feliz. O que te faz feliz é ter uma vida simples? Poxa vida, tá tudo certo. Você não tem que ter Ferrari. Ah, o que me faz feliz é ter a Ferrari. Vai buscar a sua Ferrari. Não tem nada errado. Ninguém tem que ter razão. Cada um vai criando o seu padrão, o seu estilo de vida. Agora, quando você cria essa estrutura de vida baseada no outro, no olhar do outro, para aparecer para o outro, para se sentir melhor que o outro, aí você tá roubado. Você tá ferrado, você vai arrumar doença, você vai arrumar confusão, você vai arrumar desarmonia familiar grotesca, entendeu? É viver para si. Criando mais para sua família. Você só cria mais para sua família na medida que você internamente está criando espaço. Expandindo internamente. Com certeza, Gigi, os atendimentos me deram mais lucidez. Sim, te dá mais condição, né, de você olhar para tudo. Gente, quem está entrando agora, depois que eu subir a live, fizer o download da live, assista ela desde o início, que tá bem interessante. Feliz novo tempo. E quarta-feira eu vou fazer, quarta já é dia 1º? É, né? Eu vou fazer a live, eu vou chamar a live Feliz Novo Tempo, né, de 2025. Vamos criar um novo tempo. Vamos criar um novo tempo. Um novo tempo, apesar dos perigos, né? Aquela música. Porque tudo fica muito, né? Assim, o medo está estabelecido, porque o medo é o implante que eles te oferecem para que você se distraia e não busque o que é verdadeiro para você internamente. Medo é um implante distrator que te distrai dessa possibilidade de você ser você mesmo. Faz sentido? Diz pra mim, né? Diz pra mim. Faz sentido ou não faz? Então, assim, pare de ter medo de ser você mesmo. Mas ser você mesmo, você não precisa agredir ninguém, entrar em atrito e dizer, pegar a bandeira do diferente, ficar se esfregando na cara de todo mundo. Aí você tá no mesmo padrão. É interno. E você vai fazendo as suas escolhas. Aí, lógico que você vai ter um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, um parente para chegar e falar: olha, eu tô vendo você chegar pra Lili e falar: você tá doida? Você largou aquele emprego estável que você tinha? Falei, pois é, mas assim, não entra na vibe, não tente explicar para as pessoas. Mas agora eu vou criar uma vida. Não faça isso, porque elas não têm
se elas não estão buscando mais consciência, elas estão dentro da programação. E quem está dentro da programação, sendo humano ou humanoide, porque a maioria dos humanoides estão dentro da programação, estão tirando a própria vida, estão, né, se entorpecendo com substâncias cada dia mais, porque não estão suportando, porque eles não estão vivendo, eles não conseguiram entender, ainda aprender, porque ninguém ensina isso aqui, agora, de 10 anos para cá, que chegou o Access no Brasil, que dá essa condição. Eu falo porque eu busquei a vida inteira. Eu entendo o drama das pessoas perfeitamente. Né? Elas ainda não sabem, elas não têm nem como entender que existe a escolha, as escolhas que ela está fazendo tem dores dentro dela. Tem muita coisa que está doendo muito. Então, qual que é o remedinho? Que é oferecido, né? Inclusive, a tarja preta hoje, né, é oferecida em larga escala nos consultórios. Isso aí é a base, a pessoa chega, o profissional vê que o problema da pessoa, a pessoa está com a família passando necessidade. Aí ele dá a tarja preta para anestesiar. Ah, vai se anestesiar aí, porque... Então não existe um olhar de humanidade para o outro, né? Não existe um olhar... as pessoas acham que o governo vai mudar alguma coisa. Não muda. Principalmente na América Latina, que é a latrina do mundo, né? Eles vêm aqui, tiram o que querem e... É isso aí que está acontecendo. A República Chinesa que nós vivemos, que já foi estabelecido. Então, assim, eu vou lutar contra isso? Claro que não. Agora, eu vou criar a minha realidade para que eu não fique refém desse desgoverno. E tá tudo certo. Não adianta ficar, você observa, percebe, né? Você não precisa julgar, você tem consciência para que o barco está indo, né, por uns caminhos interessantes. E aí você fala, tudo bem, mas não que você tenha que lutar contra isso. Você vai criar a própria realidade de tal forma que o seu barquinho fique confortável no meio dessa correnteza tudo. Joga para lá, joga para cá e tal. Mas você, porque é desconfortável. Consciência é um negócio desconfortável. Para de querer ficar gostosinho, confortávelzinho, achando que você vai crescer. Não. Você só cresce no desconforto da consciência. Porque a inconsciência já está estabelecida zilhões de anos, tá todo mundo aí garrado e pregado lá, igual lá o Neo lá no Matrix, né? Todo mundo dormindo, né? Sendo alimentado por tubos lá e numa realidade lá, projetando, vivendo numa projeção holográfica. Isso já acontece conosco. Nós estamos todos projetados. Vamos baixar as barreiras aí, porque tá demais. Né? Então, assim, todo momento que você entrar em contato com qualquer coisa que você não sabe lidar, a primeira coisa, baixa as barreiras. E pergunta o que é isso, o que eu faço com isso. Mais consciência, por favor, mais clareza. Como que eu lido com isso? Vai fazendo pergunta. Entende? Entenderam? Tá claro o que eu tô falando? Então vamos continuar assim nessa pegada de como eu vou criar o meu novo tempo agora? Qual que é a criação, as criações que eu realmente estou disposta a fazer? Né? O que eu estou disposta, o que eu escolho criar que... eu não tenho certeza não, mas eu acho que se eu morar, né, numa casa mais simples, num lugar que tenha mais árvores, num bairro mais tranquilo, sabe, você vai, de repente, tô dando exemplo, né, você pode ir criando situações, não, eu quero morar no condomínio, eu quero morar num apartamento lá, não sei aonde, o que funciona para você, e tá tudo certo, não tem certo nem errado, tem aquilo que expande a sua realidade, você não tem que ficar explicando para ninguém. Você só tem que ter o trabalho de ser você mesmo, que nessa realidade você vai ser achincalhado cada vez que você for você mesmo.
Bom dia, minha querida amiga Gigi, gratidão. Você tá... Escarpas do Lago, a Mércia, maravilhosa. Tá vendo? A Mércia, ela viaja, cada hora ela tá num lugar, tá em Belo Horizonte, tá em Escarpas do Lago, tá em outro lugar. Ela tá feliz assim, ela tá criando a vida dela. Pergunta se ela tá baseando a vida dela no desgoverno, nas situações. Claro que não. Tá vivendo a vida dela. Agora, eu concordo que depois de um certo tempo de idade aqui, às vezes a pessoa conquista essa situação, essa possibilidade. Os jovens, muitos estão acordando, né? O digital está trazendo uma nova realidade e outros não, outros ainda estão caminhando dentro tentando caminhar a estrada dos antigos, que não, eu vou me formar e tal, eu vou fazer. Agora tem que ficar ligado, porque daqui 5, 10 anos, a profissão que a pessoa está escolhendo, ela nem vai existir mais. É isso que nós estamos vendo com a inteligência artificial. Então, o que eu vejo isso claramente. Escolhas, né, que não são mais compatíveis com o que está rolando e o que a gente está percebendo que vai, aos poucos, vai estar sendo instalado aí, né? Aos poucos não, agora a agenda tá assim, né, passando por cima mesmo, tá passando por cima que nem trator, né, gente? Essa nova agenda aí. Essa agenda tá... Então quem entrou agora, assiste a live desde o início, né? Feliz novo tempo. Quarta-feira, porque, gente, eu tô com família em casa, final de ano tá, né, bastante movimentado, tô matando saudade, tô curtindo, né? E aí eu tô fazendo live segunda, quarta e sexta. Tá bom? Então, essa semana vamos segunda, quarta e sexta. Aí depois, no novo tempo, né? Vamos ver no novo tempo como é que vai ficar, se vai manter segunda, quarta e sexta, se eu vou manter diárias, vamos ver, né? E vamos que vamos. Meus amores, eu sinceramente, do fundo do meu coração, eu desejo que vocês comecem a fazer essas reflexões e olhar mais profundamente para aquilo que funciona para você. Essa pergunta mudou a minha vida de uma forma muito profunda. Qual é a vida que funciona para mim? Eu faço a pergunta a todo momento, todos os dias. Porque eu vou corrigindo a rota, porque a gente às vezes está indo ali e tal, de repente você olha assim, o que funciona, realmente funciona para mim? Aí você volta, você transforma, você vai criando um trajeto. Mas é muito mais divertido, porque a vida está nesse percurso e não em alcançar objetivos. A vida está rolando aqui agora. Eu estou sempre me trazendo, aqui agora. Não adianta você ficar olhando lá para frente, nem olhar para trás. É aqui agora, vamos aqui. E às vezes o meu corpo escolhe, ele não quer, por exemplo, ele fala assim, eu não quero trabalhar. Nesse momento aqui, às vezes um dia, num horário do dia, né, eu vou criando espaços na minha agenda para me poder estar tranquila, relaxada, né, fazendo reflexões, expandindo consciência. O que acontece? O que está rolando é que está todo mundo exausto. Porque o padrão da Matrix puxa vida, tá uma loucura. Eu vejo as mulheres, eu olho e falo, ai. Aí, quando chegar num determinado momento, ela fala assim, eu não vivi a minha vida. Não viveu a própria vida, tá vivendo a vida que está sendo estabelecida por esses padrões. E aí, agora, a vida não tem sabor, gente, não tem. E a pessoa tá sempre buscando mais, mais, mais. E aí come mais, bebe mais, e come mais, e bebe mais, e bota pra dentro, e bota pra dentro. Porque não tem nada que vai preencher esse vazio. A não ser você olhar para suas feridas, ir lá até lá e curá-las. Hoje nós temos, né, intervenções energéticas, de expansão de consciência, ferramentas, nossa, maravilhosas para poder olhar para isso. Mas quem vai se autorregular é você. Não adianta.
Não adianta o terapeuta mostrar, a terapia te mostrar um negócio desse tamanho e você não fazer nada com aquilo. Quem se cura, quem se harmoniza é você mesmo. Você busca insights, estímulos energéticos, mais consciência, você expandir. Mas quem vai cuidar da sua vida, quem vai criar a sua realidade e continuar criando é você. Ninguém, não adianta querer achar o homem e a mulher dos sonhos, porque não vai criar a sua vida. Quem cria a sua vida é você. Que aí você vai viver uma vida que não... Aí você vai... Qual é os direitos autorais daquela vida? Não são seus. É lá do marido ou da esposa. E aí chega lá na frente que você descobre isso, aí você vai, né? Vai entrar em desespero. Entende? Então, assim, vamos procurar ser verdadeiros conosco mesmo, fazer escolhas, né? E vamos que vamos. Tá bom? Meus amores, eu acho que, ó, tá bom por hoje. E quarta-feira eu volto aqui, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Feliz novo tempo, tá bom? Espero que vocês tenham, assim, uma virada de ano maravilhosa, né? E percebam, né, que esse não é o tempo natural do calendário gregoriano e que vocês podem fazer escolhas diferentes, acessarem internamente a cada momento o que realmente funciona para cada um de vocês. E entrem na aventura de entrar, assim, entra no rio, vai se banhar no fluxo da vida e pega o medo e joga ele fora, né? E vai viver a sua realidade. Mas aquilo que é verdadeiro para você, e para de querer aparecer, criar, viver de aparência e ficar agradando, porque você fica se comparando com os outros. Quer falar comigo? Tá um movimento aqui na minha volta. Meus amores, olha, super, super, super beijo da Gigi, que essa virada de ano seja um verdadeiro espetáculo, tá? E vamos pro novo tempo, que ele seja grandioso, tá bom? Beijo grande e até quarta-feira, 8 e 8 eu tô aqui com vocês. Tchau!